Nicolau Maquiavel passou décadas observando um padrão devastador que destrói até os mais ricos e poderosos: a compulsão de falar demais. Em suas análises secretas sobre a queda de impérios e fortunas, descobriu que existe um tipo específico de autossabotagem que atinge precisamente aqueles que mais têm a perder. O mais aterrador: você provavelmente comete esse erro fatal diariamente, sem perceber o dano irreversível que causa a sua posição. Durante seus anos como diplomata e observador das cortes italianas, Maquiavel desenvolveu uma teoria revolucionária sobre o poder da linguagem. Ele percebeu que os homens mais ricos e influentes possuíam uma tendência autodestrutiva de revelar seus segredos, estratégias e vulnerabilidades através de suas palavras. Esta compulsão não era acidental, mas resultado de padrões psicológicos profundos que governam o comportamento humano em posições de poder. A filosofia de Maquiavel sobre este fenômeno ia muito além da simples descrição. Ele identificou que falar demais não era apenas uma questão de revelar informações sensíveis, mas um sintoma de inseguranças fundamentais que corroem a autoridade real. Os verdadeiros mestres do poder compreendem que cada palavra desnecessária é uma arma entregue aos seus adversários, uma vulnerabilidade exposta ao mundo. O que tornava essa descoberta ainda mais perturbadora era sua universalidade. Maquiavel observou que desde mercadores florentinos até príncipes poderosos, todos caíam na mesma armadilha psicológica. A riqueza e o sucesso, paradoxalmente, criavam uma falsa sensação de segurança que os levava a baixar a guarda linguística exatamente quando mais precisavam mantê-la erguida. Se você deseja compreender verdadeiramente como ficar rico sem sorte e manter essa riqueza, precisa dominar este princípio fundamental. Maquiavel descobriu que existe uma conexão direta entre o controle da linguagem e a preservação do poder. Uma relação que poucos compreendem, mas que determina quem permanece no topo e quem inevitavelmente cai. Maquiavel desenvolveu o que chamava de matemática da informação, um sistema quase científico para calcular o valor estratégico de cada palavra pronunciada. Ele observou que no mundo do poder e dinheiro, a informação funciona como uma moeda de valor infinito, mas apenas quando mantida em segredo. No momento em que é revelada, seu valor se evapora instantaneamente e, pior ainda, se transforma em uma arma contra quem a possuía. Esta matemática cruel revelava uma verdade perturbadora. Cada segredo compartilhado multiplica exponencialmente os riscos e divide proporcionalmente o poder real. Maquiavel calculou que um único segredo revelado à pessoa errada poderia destruir décadas de construção cuidadosa de riqueza e influência. A psicologia da riqueza estava intrinsecamente conectada à capacidade de manter silêncio estratégico. O aspecto mais fascinante desta descoberta era como ela se aplicava diferentemente aos ricos e aos pobres. Os pobres, segundo Maquiavel, tinham pouco a perder falando demais. Suas palavras raramente carregavam informações valiosas. Mas os ricos, precisamente por possuírem conhecimentos, estratégias e vulnerabilidades significativas, transformavam cada conversa casual em um campo minado potencial. Maquiavel observou que os homens mais perigosos eram aqueles que pareciam inofensivos. Os ouvintes, silenciosos que coletavam informações enquanto outros falavam compulsivamente. Estes, coletores de segredos, construíam impérios de influência simplesmente permanecendo calados, enquanto outros se autodestruíam através de suas próprias palavras. Era uma forma de guerra psicológica, onde a principal arma era a paciência. A aplicação prática desta matemática exigia uma disciplina mental extraordinária. Significava resistir à tentação natural de impressionar outros com conhecimentos privilegiados, de buscar validação através da demonstração de inteligência ou de construir relacionamentos através do
compartilhamento de informações pessoais. Cada uma dessas tentações representava uma armadilha mortal para quem possuía verdadeiro poder. Através de suas observações meticulosas, Maquiavel identificou 3 categorias distintas de tagarelice que destroem sistematicamente a riqueza e o poder. A primeira categoria, a mais óbvia, mas não menos letal, era a tagarelice da vaidade. Quando pessoas poderosas falam demais para impressionar outros ou alimentar seu próprio ego. Esta forma de autossabotagem era particularmente comum entre novos ricos que ainda não haviam aprendido o valor do silêncio. A segunda categoria era ainda mais perigosa, a tagarelice da intimidade. Maquiavel observou como homens poderosos, em momentos de aparente proximidade e confiança, revelavam seus segredos mais valiosos a amigos, amantes ou confidentes. Esta forma de vulnerabilidade era especialmente traiçoeira porque mascarava a destruição como construção de relacionamentos. As pessoas confundiam intimidade emocional com segurança estratégica. A terceira e mais letal categoria era a tagarelice da sabedoria, quando indivíduos experientes, orgulhosos de sua inteligência e conhecimento, não conseguiam resistir à tentação de educar, aconselhar ou demonstrar sua superioridade intelectual. Maquiavel percebeu que esta era a forma mais sutil de autodestruição, pois era racionalizada como generosidade ou mentoria, quando na verdade representava uma hemorragia fatal de vantagens competitivas. Cada tipo de tagarelice operava através de mecanismos psicológicos diferentes, mas todos compartilhavam uma característica comum: transformavam forças em fraquezas. A vaidade, que poderia ser uma fonte de motivação, tornava-se uma vulnerabilidade. A capacidade de intimidade, essencial para relacionamentos, convertia-se em ingenuidade perigosa. A sabedoria, que deveria ser uma vantagem, transformava-se em uma desvantagem competitiva. O mais perturbador era como essas formas de tagarelice se alimentavam mutuamente. Uma pessoa que começava com tagarelice da vaidade frequentemente evoluía para a tagarelice da intimidade e, finalmente, para a tagarelice da sabedoria. Era uma progressão natural que Maquiavel observou repetidamente, criando um padrão previsível de autodestruição entre os poderosos. Maquiavel descobriu que o sucesso financeiro cria uma psicologia perversa que predispõe os ricos ao erro fatal de falar demais. O sucesso gera uma falsa sensação de invulnerabilidade que distorce a percepção de riscos. Pessoas que acumularam riqueza começam a acreditar que sua posição as protege das consequências de suas palavras, quando na verdade as torna alvos mais atraentes para aqueles que desejam explorar suas vulnerabilidades. Esta psicologia perversa manifesta-se através de 3 distorções cognitivas específicas. Primeira, a ilusão de que o sucesso passado garante segurança futura. Segunda, a crença de que a riqueza compra lealdade genuína das pessoas ao redor. Terceira, a convicção de que a inteligência que gerou riqueza também protege contra as consequências de revelações imprudentes. Cada uma dessas distorções é uma armadilha mental que leva à destruição. Maquiavel observou que quanto maior o sucesso, maior a compulsão de falar sobre ele. Os ricos desenvolvem uma necessidade psicológica de validação que os leva a compartilhar não apenas suas conquistas, mas também os métodos que utilizaram para alcançá-las. Esta necessidade de reconhecimento transforma-se em uma vulnerabilidade fatal, pois cada revelação fornece aos adversários as ferramentas necessárias para replicar ou sabotar seus sucessos. A ironia mais cruel desta psicologia é que ela pune precisamente aqueles que mais merecem proteção. As pessoas que trabalharam mais duramente, que sacrificaram mais, que demonstraram maior inteligência estratégica, são exatamente aquelas que desenvolvem as vulnerabilidades psicológicas que as tornam suscetíveis à autodestruição através da tagarelice. O sucesso
cria suas próprias sementes de destruição. Maquiavel percebeu que compreender esta psicologia perversa era essencial não apenas para evitar suas armadilhas, mas também para explorar as vulnerabilidades de outros. Aqueles que permaneciam imunes à sedução da tagarelice podiam facilmente manipular aqueles que haviam sucumbido a ela. Era uma forma de seleção natural, onde apenas os mais disciplinados linguisticamente sobreviviam no topo. A verdadeira genialidade de Maquiavel residia em sua compreensão de que o silêncio não era meramente a ausência de palavras, mas uma arma estratégica ativa. Ele desenvolveu técnicas específicas para transformar o silêncio em uma ferramenta de poder que simultaneamente protegia seus próprios segredos e extraía informações valiosas de outros. Esta abordagem revolucionária da comunicação tornava-se uma vantagem competitiva devastadora no mundo dos negócios e da política. O primeiro princípio desta estratégia era o silêncio magnético, a capacidade de criar um vácuo conversacional que naturalmente atraía revelações de outros. Maquiavel descobriu que as pessoas sentem-se psicologicamente compelidas a preencher silêncios prolongados, especialmente na presença de figuras percebidas como poderosas. Este fenômeno transformava cada pausa estratégica em uma oportunidade de coleta de informações privilegiadas. A segunda técnica era o silêncio interpretativo, permitir que outros assumissem conhecimentos ou intenções sem confirmação explícita. Esta ambiguidade deliberada criava uma aura de mistério e poder que frequentemente era mais valiosa que qualquer demonstração real de conhecimento. As pessoas tendiam a atribuir maior inteligência e capacidade àqueles que falavam menos, criando uma reputação de competência sem revelar capacidades reais. Maquiavel também desenvolveu o conceito de silêncio seletivo, falar apenas quando as palavras produziam resultados específicos e mensuráveis. Cada frase pronunciada devia servir a um propósito estratégico claro, extrair informações, influenciar comportamentos ou criar impressões específicas. Esta disciplina eliminava completamente a tagarelice casual que destruía tantos homens poderosos. A aplicação magistral destas técnicas exigia um autocontrole extraordinário e uma compreensão profunda da psicologia humana. Significava resistir à tentação natural de corrigir mal-entendidos, de demonstrar conhecimento superior ou de buscar aprovação através de revelações. Era uma forma de arte marcial mental, onde a maior força vinha da contenção, não da expressão. Maquiavel descobriu que em qualquer ambiente onde circulam poder e dinheiro, existe uma rede invisível de informações que determina quem realmente controla as situações. Esta rede opera através de um princípio cruel. Aqueles que falam demais alimentam o sistema, enquanto aqueles que permanecem silenciosos o controlam. A compreensão desta dinâmica oculta separava os verdadeiros mestres do poder dos meros possuidores de riqueza. Esta rede funcionava como um mercado secreto, onde informações eram a moeda mais valiosa. Cada segredo revelado imprudentemente tornava-se commodity negociável entre aqueles que compreendiam seu valor. Maquiavel observou como pessoas aparentemente insignificantes, secretárias, assistentes, confidentes, frequentemente possuíam mais poder real que seus superiores hierárquicos, simplesmente porque coletavam informações, enquanto outros as desperdiçavam. O aspecto mais perturbador desta descoberta era como ela revelava a verdadeira hierarquia de poder, que raramente correspondia à hierarquia oficial. Pessoas com títulos impressionantes e grandes fortunas frequentemente ocupavam posições vulneráveis na rede de informações, enquanto indivíduos aparentemente menos importantes controlavam os fluxos de conhecimento que determinavam destinos. Era uma inversão completa das percepções convencionais
Sobre poder, Maquiavel desenvolveu métodos para mapear esta rede invisível, identificando quem realmente sabia o que e como as informações fluíam entre diferentes grupos. Esta capacidade de ler a rede informacional de qualquer ambiente tornava-se uma vantagem estratégica devastadora, permitindo antecipar movimentos, identificar aliados e adversários reais e posicionar-se estrategicamente nos fluxos de poder. A maestria neste sistema exigia uma mudança fundamental de perspectiva. Parar de ver conversas como trocas sociais e começar a vê-las como transações estratégicas. Cada interação tornava-se uma oportunidade de fortalecer sua posição na rede enquanto enfraquecia a posição de potenciais adversários. Era um jogo de soma zero, onde informação era simultaneamente arma e tesouro. Nas cortes renascentistas, Maquiavel identificou uma categoria especial de indivíduos que acumulavam poder extraordinário, sem possuir títulos formais ou riquezas óbvias. Estes coletores silenciosos dominavam a arte de extrair informações valiosas de outros, enquanto revelavam o mínimo sobre si mesmos. Sua estratégia era tão elegante quanto devastadora: transformar a tagarelice alheia em sua própria vantagem competitiva. Estes mestres do silêncio operavam através de técnicas psicológicas sofisticadas. Faziam perguntas aparentemente inocentes que levavam outros a revelar muito mais do que pretendiam. Demonstravam interesse genuíno pelas preocupações alheias, criando um ambiente de confiança que encorajava confidências imprudentes. Mais importante, nunca julgavam ou criticavam as revelações que recebiam, garantindo que as pessoas se sentissem seguras, compartilhando segredos cada vez mais valiosos. A genialidade desta abordagem residia em sua sustentabilidade. Enquanto aqueles que falavam demais eventualmente se esgotavam ou criavam inimigos, os coletores silenciosos construíam redes cada vez maiores de informantes voluntários. Pessoas começavam a procurá-los naturalmente, vendo-os como confidentes seguros e conselheiros sábios. Esta reputação de confiabilidade tornava-se um ímã para informações privilegiadas. Maquiavel observou que estes indivíduos frequentemente sabiam mais sobre os negócios, relacionamentos e vulnerabilidades de pessoas poderosas do que essas próprias pessoas sabiam sobre eles. Esta assimetria informacional criava um poder desproporcional que podia ser exercido de forma sutil, mas devastadoramente eficaz. Eles se tornavam indispensáveis, precisamente porque eram invisíveis. O mais fascinante era como estes coletores silenciosos utilizavam suas informações. Raramente as empregavam para ataques diretos ou chantagens óbvias. Em vez disso, usavam seu conhecimento para antecipar oportunidades, evitar armadilhas e posicionar-se estrategicamente em situações vantajosas. Era uma forma de poder que crescia organicamente, alimentada pela indiscrição alheia. Maquiavel descobriu que uma das armas mais letais contra pessoas ricas e poderosas era a criação artificial de ambientes de confiança. Manipuladores hábeis desenvolviam cenários cuidadosamente construídos que faziam suas vítimas se sentirem seguras para compartilhar informações sensíveis. Esta confiança fabricada era particularmente eficaz contra aqueles que haviam acumulado riqueza, pois sua posição os tornava naturalmente desconfiados em situações óbvias, mas vulneráveis em contextos que pareciam genuinamente seguros. A construção desta armadilha seguia padrões previsíveis que Maquiavel mapeou meticulosamente. Primeiro, o manipulador estabelecia credibilidade através de pequenas demonstrações de lealdade ou competência. Segundo, criava situações de aparente vulnerabilidade mútua, compartilhando informações aparentemente sensíveis sobre si mesmo para encorajar reciprocidade. Terceiro, construía gradualmente um ambiente onde a discrição parecia natural e segura.
O aspecto mais insidioso desta estratégia era como ela explorava as necessidades psicológicas legítimas de pessoas em posições de poder, ricos e poderosos. Frequentemente experimentam isolamento social genuíno, pois nunca sabem se outros os procuram por interesse pessoal ou por suas posições. Esta carência emocional os tornava especialmente suscetíveis a relacionamentos que pareciam oferecer autenticidade e compreensão genuína. Maquiavel observou que as vítimas mais fáceis desta armadilha eram aquelas que haviam alcançado sucesso recentemente. Seu sucesso ainda não havia sido temperado pela experiência de traições ou manipulações, tornando-as psicologicamente despreparadas para reconhecer confiança fabricada. Elas confundiam sofisticação na manipulação com autenticidade no relacionamento. A defesa contra esta armadilha exigia uma paranoia calibrada, suficiente desconfiança para questionar motivações, mas não tanta que impedisse relacionamentos genuínos. Maquiavel desenvolveu testes específicos para distinguir confiança autêntica de confiança fabricada, observando como pessoas reagiam quando não precisavam de nada, como tratavam informações que não eram úteis para elas e como se comportavam quando ninguém estava observando. Maquiavel desenvolveu uma teoria econômica revolucionária sobre o custo real das palavras pronunciadas imprudentemente. Ele calculou que cada segredo revelado não apenas perdia seu valor intrínseco, mas criava custos compostos que se multiplicavam exponencialmente ao longo do tempo. Esta economia oculta da tagarelice revelava por que alguns homens ricos permaneciam prósperos, enquanto outros, aparentemente mais talentosos, perdiam tudo através de suas próprias palavras. O primeiro componente deste custo era o custo de oportunidade informacional. Todas as vantagens que poderiam ter sido obtidas mantendo a informação secreta. Quando alguém revelava uma estratégia de investimento bem-sucedida, por exemplo, não apenas perdia sua vantagem exclusiva, mas também criava competição que reduzia a eficácia futura da estratégia. Era uma forma de autossabotagem que se perpetuava indefinidamente. O segundo elemento era o custo de vulnerabilidade criada. Cada revelação imprudente fornecia aos adversários potenciais informações que podiam ser usadas para atacar, manipular ou explorar. Maquiavel observou que pessoas poderosas frequentemente criavam suas próprias fraquezas através de suas palavras, fornecendo aos inimigos exatamente as armas necessárias para destruí-las. Era como entregar mapas detalhados de suas próprias fortificações. O terceiro componente, o mais devastador, era o custo de reputação de discrição perdida. Uma vez que alguém desenvolvia a reputação de falar demais, pessoas valiosas naturalmente começavam a evitá-la ou a compartilhar apenas informações irrelevantes. Esta exclusão gradual dos círculos de informação real criava uma espiral descendente, onde a pessoa se tornava cada vez menos relevante e poderosa. Maquiavel percebeu que estes custos operavam de forma silenciosa e frequentemente imperceptível. As pessoas raramente conectavam suas dificuldades crescentes com suas indiscrições passadas. Elas atribuíam seus problemas à má sorte, mudanças de mercado ou traições, sem reconhecer que haviam criado suas próprias vulnerabilidades através de uma gestão inadequada de informações privilegiadas. Uma das descobertas mais perturbadoras de Maquiavel foi como a necessidade de reconhecimento se tornava uma armadilha mortal para pessoas bem-sucedidas. Ele observou que indivíduos que haviam acumulado riqueza através de inteligência e trabalho duro desenvolviam uma fome psicológica por validação que os levava a compartilhar precisamente as informações que deveriam proteger mais zelosamente. Esta sedução do reconhecimento destruía mais fortunas que qualquer crise econômica ou competição externa. A psicologia por trás desta armadilha era cruel em sua simplicidade.
Pessoas inteligentes e bem-sucedidas naturalmente desejavam que outros reconhecessem sua inteligência e sucesso. Esta necessidade, aparentemente inofensiva, criava uma vulnerabilidade que manipuladores hábeis podiam explorar facilmente. Bastava demonstrar admiração genuína pela inteligência de alguém para que essa pessoa começasse a revelar os segredos por trás de seus sucessos. Maquiavel identificou que esta sedução era particularmente eficaz contra indivíduos que haviam alcançado sucesso em campos técnicos ou especializados. Estes indivíduos, acostumados a serem os mais inteligentes em suas áreas, sentiam-se especialmente gratificados quando encontravam alguém que aparentemente compreendia e apreciava a sofisticação de suas estratégias. Esta gratidão os levava a compartilhar detalhes cada vez mais específicos e valiosos. O aspecto mais insidioso desta armadilha era como ela se disfarçava de networking legítimo ou construção de relacionamentos profissionais. As vítimas racionalizavam suas revelações como investimentos em relacionamentos futuros ou como demonstrações de competência que poderiam levar a oportunidades. Em realidade, estavam sistematicamente destruindo suas vantagens competitivas em troca de satisfação psicológica temporária. A defesa contra esta sedução exigia uma disciplina emocional extraordinária e uma compreensão profunda das próprias necessidades psicológicas. Maquiavel desenvolveu técnicas para satisfazer a necessidade de reconhecimento através de canais que não comprometessem informações estratégicas, permitindo que pessoas inteligentes recebessem a validação que desejavam sem destruir suas posições de poder. Maquiavel identificou uma categoria especial de predadores sociais que ele denominou vampiros de informação. Indivíduos que desenvolveram técnicas sofisticadas para extrair segredos valiosos de pessoas ricas e poderosas. Estes vampiros operavam de forma tão sutil que suas vítimas frequentemente os viam como amigos próximos ou conselheiros confiáveis, sem perceber que estavam sendo sistematicamente drenadas de suas informações mais valiosas. A estratégia principal destes vampiros era a criação de relacionamentos aparentemente mútuos, onde eles ofereciam valor genuíno em troca de informações. Podiam ser consultores competentes, parceiros de negócios úteis ou simplesmente companhias agradáveis que tornavam a vida de pessoas poderosas mais interessante. Esta utilidade real mascarava sua verdadeira função: coletar e monetizar informações privilegiadas. O que tornava estes vampiros particularmente perigosos era sua paciência estratégica. Eles não buscavam informações específicas imediatamente, mas construíam relacionamentos ao longo de meses ou anos, coletando gradualmente um mosaico completo de vulnerabilidades, estratégias e oportunidades. Esta abordagem de longo prazo tornava suas atividades praticamente indetectáveis até que fosse tarde demais. Maquiavel observou que estes vampiros frequentemente operavam em grupos coordenados, compartilhando informações entre si para criar uma compreensão completa de suas vítimas. Um vampiro podia focar nos aspectos financeiros da vida de alguém, enquanto o outro se concentrava em relacionamentos pessoais, e um terceiro mapeava conexões políticas. Esta especialização tornava cada vampiro individual mais eficaz e menos suspeito. A identificação destes vampiros exigia observação cuidadosa de padrões sutis, como faziam perguntas, como reagiam a diferentes tipos de informação, e especialmente como utilizavam as informações que recebiam. Vampiros verdadeiros sempre encontravam formas de monetizar ou weaponizar informações, mesmo quando isso não beneficiava diretamente seus relacionamentos com as fontes. Através de suas observações nas cortes italianas, Maquiavel descobriu que pessoas verdadeiramente poderosas desenvolviam uma linguagem secreta,
um sistema de comunicação que transmitia informações essenciais enquanto protegia segredos críticos. Esta linguagem operava através de implicações, metáforas e códigos sutis que permitiam coordenação estratégica sem vulnerabilidade explícita. Dominar esta linguagem tornava-se essencial para qualquer um que desejasse operar nos níveis mais altos de poder e riqueza. Esta linguagem secreta baseava-se no princípio de que informações verdadeiramente valiosas nunca deveriam ser comunicadas diretamente. Em vez disso, eram transmitidas através de contextos, associações e referências que apenas iniciados podiam compreender completamente. Esta abordagem criava múltiplas camadas de proteção. Mesmo se conversas fossem interceptadas ou relatadas, seu verdadeiro significado permanecia oculto para outsiders. Maquiavel identificou que a maestria desta linguagem distinguia verdadeiros insiders de meros possuidores de riqueza. Pessoas que falavam diretamente sobre assuntos sensíveis, mesmo em contextos aparentemente privados, revelavam sua inexperiência fundamental com poder real. Elas podiam possuir recursos financeiros significativos, mas careciam da sofisticação necessária para operar efetivamente nos círculos onde decisões realmente importantes eram tomadas. O desenvolvimento desta capacidade linguística exigia anos de prática e observação cuidadosa. Significava aprender a comunicar intenções sem declarações explícitas, a coordenar ações sem instruções diretas e a transmitir informações complexas através de conversas aparentemente casuais sobre tópicos completamente diferentes. Era uma forma de arte que combinava inteligência estratégica com sensibilidade psicológica. A aplicação desta linguagem secreta criava vantagens competitivas enormes. Permitia coordenação entre aliados sem criar evidências de conspiração, transmissão de avisos sem assumir responsabilidades diretas e construção de alianças sem compromissos explícitos. Era uma ferramenta que simultaneamente protegia seus usuários e aumentava sua eficácia estratégica. Maquiavel, se observasse o mundo moderno, ficaria fascinado pelo paradoxo da transparência contemporânea. Vivemos numa era onde a transparência é valorizada como virtude, onde compartilhamento excessivo é incentivado através de redes sociais e onde a discrição é frequentemente interpretada como desonestidade. Este ambiente cultural cria oportunidades extraordinárias para aqueles que compreendem os princípios maquiavélicos, pois a maioria das pessoas voluntariamente destrói suas próprias vantagens estratégicas. A cultura moderna de oversharing cria um ambiente onde pessoas revelam informações íntimas sobre suas vidas, relacionamentos, estratégias financeiras e vulnerabilidades pessoais, com uma facilidade que teria horrorizado Maquiavel. Esta tendência é particularmente pronunciada entre jovens profissionais ambiciosos que confundem transparência com autenticidade e networking com construção de relacionamentos estratégicos. O aspecto mais perigoso desta cultura é como ela normaliza a indiscrição. Pessoas que mantêm privacidade apropriada são vistas como desconectadas ou até suspeitas, criando pressão social para participar de revelações mútuas que destroem vantagens competitivas. Esta pressão é especialmente intensa em ambientes profissionais, onde abertura e transparência são promovidas como valores organizacionais. Maquiavel reconheceria que esta cultura cria oportunidades sem precedentes para coletores estratégicos de informação. Nunca foi tão fácil obter informações privilegiadas sobre competidores, parceiros potenciais ou alvos de influência. A maioria das pessoas voluntariamente publica online informações que anteriormente teriam sido segredos guardados zelosamente. A navegação inteligente deste paradoxo exige uma abordagem sofisticada. Parecer transparente enquanto mantém discrição estratégica
participar de cultura de compartilhamento sem revelar informações críticas e usar a tendência moderna de oversharing como fonte de inteligência competitiva. É uma aplicação contemporânea de princípios atemporais de poder. Maquiavel desenvolveu uma compreensão quase matemática do que chamava geometria das conversas. Os padrões ocultos que determinam como informações fluem entre pessoas e como o poder se redistribui através de interações verbais. Ele descobriu que cada conversa possui uma estrutura geométrica invisível, onde posições, ângulos e distâncias determinam quem ganha e quem perde poder através da troca de palavras. Esta geometria operava através de princípios específicos que Maquiavel mapeou cuidadosamente. O primeiro era o princípio da triangulação informacional. Informações reveladas a uma pessoa inevitavelmente alcançavam outras através de redes de relacionamento previsíveis. Compreender estas redes permitia calcular exatamente quantas pessoas eventualmente teriam acesso a qualquer informação compartilhada, transformando indiscrição em equação matemática. O segundo princípio era a lei da gravidade conversacional. Informações fluem naturalmente de posições de menor poder para posições de maior. Maquiavel observou um fenômeno perturbador entre os poderosos de sua época. Aqueles que se orgulhavam de sua transparência total frequentemente se tornavam as vítimas mais fáceis de manipulação e traição. A filosofia de Maquiavel revela que a honestidade excessiva não é virtude, mas ingenuidade perigosa que expõe vulnerabilidades desnecessárias. Os ricos que falam demais sobre suas estratégias, medos e planos futuros criam um mapa detalhado para seus inimigos explorarem. Maquiavel documentou casos onde comerciantes florentinos perderam fortunas inteiras simplesmente por revelar informações que consideravam inofensivas em conversas sociais aparentemente casuais e despretensiosas. A psicologia da riqueza moderna ainda reflete esses mesmos padrões autodestrutivos. Empresários bem-sucedidos frequentemente sucumbem à tentação de compartilhar suas fórmulas secretas em entrevistas, redes sociais ou eventos públicos, acreditando que isso demonstra confiança e liderança quando, na verdade, expõe fraquezas estratégicas críticas. O poder verdadeiro reside na capacidade de manter informações valiosas protegidas enquanto se projeta uma imagem de abertura controlada. Maquiavel ensinava que os líderes mais eficazes dominam a arte de parecer transparentes enquanto revelam apenas informações cuidadosamente selecionadas que servem aos seus objetivos específicos. Esta dinâmica se torna ainda mais complexa quando consideramos como os rivais utilizam essas informações contra aqueles que as revelaram imprudentemente. A verdadeira maestria está em compreender que cada palavra pronunciada em público se torna uma arma potencial nas mãos de quem sabe como utilizá-la estrategicamente. A necessidade compulsiva de validação pública representa uma das fraquezas mais exploráveis identificadas por Maquiavel em sua análise do comportamento humano. Os ricos que constantemente buscam aprovação externa através de exibições ostensivas de riqueza ou conhecimento criam dependências emocionais que comprometem fatalmente sua capacidade de tomar decisões racionais e estratégicas. Maquiavel observou que os governantes mais vulneráveis eram aqueles que necessitavam constantemente da admiração das massas para validar suas próprias decisões. Esta dependência emocional os tornava previsíveis e manipuláveis, pois seus inimigos podiam facilmente influenciar suas escolhas através da manipulação da opinião pública e das percepções sociais. A psicologia moderna confirma essas observações através de estudos sobre como ficar rico sem sorte. Os verdadeiramente prósperos desenvolvem validação interna baseada em resultados concretos, não em reconhecimento externo.
Eles compreendem que a necessidade de impressionar outros frequentemente leva a decisões financeiras imprudentes e exposições desnecessárias de vulnerabilidades pessoais. O ciclo destrutivo se perpetua porque cada busca por validação externa cria maior dependência emocional, reduzindo progressivamente a capacidade de manter segredos estratégicos. Os indivíduos presos neste padrão começam a compartilhar informações cada vez mais sensíveis na esperança de obter níveis crescentes de admiração e reconhecimento. A libertação deste ciclo exige o desenvolvimento de métricas internas de sucesso que independem completamente da opinião alheia. Maquiavel demonstrava que os líderes verdadeiramente poderosos encontram satisfação nos resultados alcançados, não no reconhecimento público desses resultados, mantendo assim sua autonomia estratégica intacta. Uma das observações mais penetrantes de Maquiavel referia-se à perigosa confusão entre relacionamentos pessoais e alianças estratégicas nos círculos de poder. Os ricos que tratam parceiros de negócios como amigos íntimos frequentemente revelam informações confidenciais que posteriormente são utilizadas contra eles em disputas comerciais ou oportunidades competitivas. A filosofia de Maquiavel ensina que mesmo as relações mais cordiais nos negócios devem manter limites claros quanto ao compartilhamento de informações estratégicas. Ele documentou inúmeros casos onde comerciantes perderam vantagens competitivas significativas por confundir cortesia profissional com confiança pessoal, revelando segredos comerciais em momentos de aparente camaradagem. O poder e dinheiro criam dinâmicas relacionais complexas, onde interesses pessoais e profissionais se entrelaçam de maneiras sutis, mas potencialmente explosivas. Maquiavel observou que aqueles que conseguiam separar claramente esses domínios mantinham vantagens estratégicas duradouras, enquanto os que os misturavam, inevitavelmente sofriam traições inesperadas. A armadilha mais sutil surge quando o sucesso financeiro gera sensações de invulnerabilidade que levam à redução da guarda emocional. Ricos bem-sucedidos frequentemente começam a acreditar que sua prosperidade os protege de traições, tornando-se paradoxalmente mais vulneráveis a manipulações de pessoas que exploram essa confiança excessiva. A maestria maquiavélica consiste em manter relacionamentos calorosos e produtivos, sem jamais perder de vista que interesses comerciais podem rapidamente transformar aliados em adversários. Esta consciência constante não gera paranoia, mas sim uma prudência estratégica que protege tanto as relações quanto os interesses financeiros. Maquiavel identificou um padrão temporal específico nas revelações autodestrutivas. Os momentos de maior sucesso frequentemente coincidem com os maiores lapsos de discrição. Quando os ricos experimentam vitórias significativas, a euforia do momento os leva a compartilhar detalhes estratégicos que deveriam permanecer absolutamente confidenciais, criando vulnerabilidades no exato momento de maior exposição pública. A psicologia da riqueza revela que o sucesso gera uma sensação ilusória de invencibilidade que compromete o julgamento estratégico. Maquiavel observou que os governantes mais vulneráveis eram aqueles que celebravam suas vitórias publicamente, revelando não apenas suas conquistas, mas também os métodos utilizados para alcançá-las, fornecendo mapas detalhados para futuros adversários. Este fenômeno se intensifica durante eventos sociais, onde o álcool e a atmosfera festiva reduzem ainda mais as inibições naturais. Maquiavel documentou como banquetes e celebrações se tornavam campos de coleta de inteligência, onde rivais habilidosos extraíam informações valiosas de anfitriões embriagados pelo sucesso e, literalmente, pela bebida. O timing das revelações também se torna crítico durante períodos de estresse ou pressão, quando a necessidade de
Desabafar ou buscar conselhos leva à exposição de informações sensíveis. Maquiavel ensinava que os momentos de maior vulnerabilidade emocional exigem os maiores níveis de discrição, pois são exatamente quando somos mais propensos a erros de julgamento. A proteção eficaz requer o desenvolvimento de protocolos rígidos de comunicação que funcionem independentemente do estado emocional ou das circunstâncias externas. Maquiavel demonstrava que a disciplina comunicacional deve ser mais forte, precisamente quando as tentações para relaxá-la são maiores. A genialidade de Maquiavel residia em sua compreensão de que a informação funciona como território, deve ser defendida, conquistada e controlada com a mesma seriedade aplicada aos recursos físicos. Como ficar rico sem sorte exige a construção de fortalezas informacionais que protegem conhecimentos estratégicos enquanto facilitam a coleta de inteligência sobre competidores e oportunidades de mercado. O sistema maquiavélico de proteção informacional opera em múltiplas camadas, cada uma projetada para filtrar diferentes tipos de ameaças. A camada externa consiste em informações públicas cuidadosamente selecionadas que projetam uma imagem específica sem revelar vulnerabilidades reais. Esta fachada informacional serve tanto para desencorajar ataques quanto para desviar a atenção de verdadeiras operações estratégicas. A camada intermediária inclui informações compartilhadas apenas com aliados verificados, mas ainda assim limitadas ao necessário para manter essas alianças produtivas. Maquiavel ensinava que mesmo os parceiros mais confiáveis devem receber apenas as informações específicas necessárias para executar suas funções, nunca o quadro completo das operações ou estratégias futuras. O núcleo da fortaleza informacional contém conhecimentos que jamais devem ser compartilhados. Vulnerabilidades pessoais, limitações de recursos, medos específicos e planos de contingência. Maquiavel observou que a violação desta camada, mais interna, invariavelmente resultava em consequências catastróficas, pois fornecia aos inimigos as chaves para destruir completamente o poder construído. A manutenção dessas fortalezas exige vigilância constante e atualização regular dos protocolos de segurança. Maquiavel explica que as ameaças informacionais evoluem constantemente, exigindo adaptação contínua dos métodos de proteção para manter a eficácia contra novas formas de espionagem e manipulação. O ensinamento final de Maquiavel sobre o silêncio estratégico transcende técnicas específicas para revelar uma filosofia completa de vida e poder. Aqueles que dominam verdadeiramente a arte do silêncio não apenas protegem informações, eles criam auras de mistério e competência que multiplicam exponencialmente sua influência real, sem necessidade de demonstrações ostensivas de conhecimento ou riqueza. A filosofia de Maquiavel demonstra que o poder mais duradouro é aquele que opera nas sombras, influenciando resultados sem reivindicar crédito público. Os verdadeiramente poderosos compreendem que a necessidade de reconhecimento é uma fraqueza que pode ser explorada, preferindo resultados concretos a aplausos efêmeros que apenas alimentam o ego enquanto expõem vulnerabilidades estratégicas. Esta abordagem cria um efeito multiplicador, onde a discrição gera mais oportunidades, que por sua vez permitem maior acumulação de poder e riqueza, criando um ciclo virtuoso de crescimento silencioso. Maquiavel observou que aqueles que seguiam este caminho frequentemente superavam competidores mais visíveis simplesmente porque operavam sem interferência ou sabotagem de rivais que nem sequer reconheciam sua existência. O domínio final desta arte requer a transformação do silêncio de técnica defensiva em arma ofensiva. Os mestres maquiavélicos utilizam sua discrição para criar vantagens informacionais, observando e aprendendo enquanto outros se expõem, acumulando conhecimento estratégico que eventualmente se traduz em superioridade competitiva decisiva e sustentável.
Se você chegou até aqui, já demonstrou a paciência e a sede de conhecimento que Maquiavel valorizava acima de todas as outras qualidades. Agora resta a questão crucial. Terá a disciplina para aplicar esses ensinamentos mesmo quando a tentação de falar parecer irresistível? Lembre-se sempre, o silêncio é a linguagem do poder e aqueles que a dominam herdam o mundo.